Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar essa discussão aqui de Gênesis 9, né? Verso 18 diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E o Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Depois começou Noé a lavrar a terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embriagou-se e descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ficou nu, né? Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus dois irmãos que estavam fora. Então Sem e Jafé tomaram a roupa e puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do seu pai, tendo seus rostos virados, e assim não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé de sua embriaguez, soube o que seu filho mais jovem havia feito com ele, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Disse mais: bendito pelo Senhor, meu Deus, seja Sem, e seja Canaã seu servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 250 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Uma pergunta que me foi feita foi por que Noé, em vez de amaldiçoar Cã, amaldiçoou a Canaã, que era o filho. Inclusive, vocês devem saber, era o quarto filho. Era o filho, talvez alguns dizem, o mais novo. Então, o filho mais novo, que é Cã, ou Cão, alguns chamam, algumas traduções, ele sofre a maldição, mas na verdade quem sofre a maldição mesmo é a descendência dele, especificamente o quarto filho dele. Não o primeiro, não o segundo, não o terceiro, talvez não a descendência desses, mas a descendência do quarto filho, que é Canaã, e a descendência de Canaã. Então, por que isso, né? Eu não tenho a resposta definitiva, mas eu acredito, pelo que eu li e pelas escrituras mesmo, tem a ver com a aliança. Parece claro essa questão da aliança. Então, quando a gente abre o capítulo 9, olha, você começa com: Deus abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí ele vai começar aqui a dar a palavra de aliança, a estabelecer essa aliança, a brit, o contrato, o acordo. Essa aliança com Noé e com seus filhos, inclusive com Sem, Cã e Jafé. Então, Cã, ele já está sendo abençoado. Olha, abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Então, Cã foi abençoado. Eu acredito que provavelmente por isso Noé não pode amaldiçoar Cã. E aí então ele amaldiçoa Canaã, a descendência, especificamente o quarto, né? E o quarto é interessante porque aí faz a gente lembrar lá do mandamento, né? Diz que Deus abençoaria e amaldiçoaria até a terceira e quarta geração, né? Terceira e quarta geração, né, daqueles que me aborrecem, né? Então aqui nós temos a quarta geração dele, e aborreceu ele. Esse homem aborreceu ele, então a quarta geração dele vai ser amaldiçoada. É uma aliança com promessas de bênçãos e de maldições. Então, mais uma vez, tem a estrutura de aliança: bênção e maldição. A bênção está no início, a de Noé e de Deus para toda a família, para todos os povos, mas também a maldição, a bênção pela obediência e a maldição pela desobediência e pelo aborrecimento. Ao desobedecer o pai, ao desonrar, ao quebrar o quinto mandamento, o cão, nome feio, né? O Cã, ele incorre na transgressão, na desobediência. E então Noé, lembrando dos mandamentos, amaldiçoa a quarta geração de Cã, ou de Canaã,
E aí então os seus descendentes, e somente não é o primeiro filho, nem o segundo, nem o terceiro, somente o quarto é que vai sofrer ali, e Canaã será então um eterno inimigo do povo de Deus. E na formação então das nações vai se cumprir essa bênção e essa maldição, né? Porque Canaã vai dar origem aos povos, Canaã vai dar os povos de Canaã, que vão fazer oposição a Israel, que são os descendentes de Sem. Então aqui você tem as duas linhagens, a linhagem da bênção e a linhagem da maldição, a linhagem da obediência e a linhagem da desobediência. E a terceira linhagem, que seria a linhagem de Jafé, que dá origem, provavelmente, como dizem os historiadores, aos europeus, que viriam depois a descansar nas tendas de Sem. Provavelmente aqui é uma bênção eterna, né? É uma descrição de toda a história da humanidade. Você tem o povo de Israel, gerado por Sem, você tem os povos gentios gerados por Jafé, os gentios europeus e tudo mais, que vão receber o evangelho e de alguma forma descansam na bênção de Sem no futuro, e você tem Canaã ali, que é eternamente submisso, servil, né? E a ideia das palavras ali da maldição não é que aqueles povos, não é que todo mundo seria maldito, não haveria conversões, não, é que seria um povo de fato submisso ou servil a Israel, e então por isso que Israel depois vem e toma aquelas possessões por mandado de Deus. Então Noé, ele não faz nada aqui que não fosse dele. Na verdade, Noé é profeta, é sacerdote da sua família, né? E o filho dele quebrou e zombou desse princípio, apesar do erro do seu pai. Foi o erro do seu pai, mas o erro do pai não justifica a desobediência do filho. Então, olha só como é a bênção. É interessante essa bênção também, né? Diz: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. E disse-lhe: bendito pelo Senhor meu Deus seja Sem. Olha, bendito pelo Senhor meu Deus seja Sem. Então não era uma bênção que vinha da cabeça dele, nem era uma maldição que vinha da cabeça dele, do impulso dele, não foi logo após, então não foi fruto ali de uma impulsão sentimental, mas era uma profecia para o futuro, uma profecia de como se desenrolaria as nações, de como as alianças, elas são alianças condicionais, né? Que dependem ali da obediência, da fé, né? Da prática, e aquilo vai ser confirmado. Canaã vai ser desobediente, vai zombar da aliança e dos princípios dos mandamentos. E aí o filho dele, como ele desonra a família dele, ele vai sentir a desonra no meio da sua própria família, né? Mas isso a partir da quarta geração, né? Como diz a própria palavra. Então eu acredito que essa é a razão porque o quarto filho é amaldiçoado, e especificamente, né? E não propriamente o cão, que é abençoado nesse contexto de aliança no início do capítulo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.